eu só não consigo ver a cruz, né? Porque quando eu leio a Bíblia, eu procuro ler muito nessa ótica, né, da teologia da cruz. Eu só não consigo ver a cruz em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Né? Porque ali nós vivemos antes da queda, né? Antes da queda do ser humano em pecado. Mas a partir de Gênesis 3, até o final da Bíblia, até Apocalipse 22, a gente percebe nitidamente a ênfase da cruz, da teologia da cruz. Até Apocalipse 21 e 22, né, que fala do novo céu e da nova terra, a gente acha ali expressões do tipo, Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, tá, entre colchetes, daí, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Veja, até lá no céu vai ter uma sombra da cruz, porque se pergunta, quem são esses que estão aqui? Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras, ou tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E quando fala do sangue do Cordeiro, lembra o quê? A cruz, o sacrifício expiatório, o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Em Apocalipse 7, 13 e 14, nós temos a visão dos glorificados. Aí tem um texto muito interessante que diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Percebe, irmãos, que se lá em Apocalipse 22 a palavra sangue do Cordeiro está entre colchetes, talvez tenha sido algo que foi introduzido posteriormente no texto original, mas em Apocalipse 7, 13 e 14, ali não está entre colchetes, ali aparece aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, mesmo nos últimos 2 capítulos da Bíblia, ou no último livro da Bíblia, Apocalipse, que aponta muito para o céu, nós vemos, assim, muito notória a teologia da cruz. Porque no céu estarão aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. E Cordeiro, evidentemente, é uma referência ao Cristo, a Jesus Cristo que veio e morreu na cruz. Então, percebem que a ênfase da cruz nas Escrituras, ela é muito forte, desde Gênesis capítulo 3 até o fim das Escrituras. Por isso é evidente que nós precisamos levar isso em consideração quando nós lemos a Bíblia, quando nós interpretamos a Bíblia e quando nós a aplicamos à nossa realidade. Gênesis 1 e 2, na verdade, nós podemos dizer que trata de um outro patamar, né? Deus tinha dado para nós, seres humanos, a sua imagem. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, essa imagem de Deus que estava no ser humano possibilitava uma relação, uma comunicação perfeita de Deus com o ser humano, do ser humano com Deus, né? Mas sabemos que a queda em pecado, ela quebrou, ela destruiu, né, esta imagem, né? E aí, então, a partir de Gênesis 13, especialmente do capítulo 3:15, né, onde Deus faz a promessa, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, aliás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali nós vemos, então, Deus descendo ao nosso nível, Deus se colocando conosco na nossa situação, desculpa a expressão, na nossa situação de desgraça, na nossa situação de ruína, na nossa situação de sofrimento, de dor e de tormentos. Então, nós vemos assim, a queda em pecado muda totalmente o patamar da relação de Deus conosco, nossa com Deus, né? Se antes a relação era na imagem divina que Deus tinha colocado em nós,
Agora Deus promete se fazer um de nós. E Deus começa a conduzir a história e os fatos para cumprir essa promessa, para se fazer um ser humano conosco. Um ser humano como nós somos. Né? E Deus, então, faz esse processo de humilhação que nós sabemos, né? Aquela história da humilhação de Cristo, Deus vindo ao nosso encontro e habita conosco, caminha conosco, mora conosco, realiza a obra da salvação, cumpre a lei em nosso lugar. Então, nós temos que entender, irmãos, toda a nossa caminhada, toda a nossa trajetória nessa perspectiva, né? A teologia da glória, a teologia da prosperidade, outras teologias parece que não entendem isso, né? Essa real situação do ser humano após a queda em pecado. Lutero entendeu isso muito bem. A questão da antropologia em Lutero é muito forte, é muito evidente, essa é uma característica de Lutero. E isso faz com que a teologia luterana, né, restaurada a partir da obra da Reforma, ela tem uma compreensão muito grande, então, da situação do ser humano, que após a queda ele nasce espiritualmente cego, morto, inimigo de Deus, escravo de Satanás, totalmente incapaz de fazer qualquer coisa para o seu próprio bem, para a sua salvação, e totalmente dependente da graça de Deus, né? Ele necessita da visita de Deus, ele necessita da intervenção de Deus, ele necessita da ação de Deus, senão ele está perdido. Eu quero deixar um desafio para vocês, colegas. Quando eu fiz exegese de Apocalipse, com o nosso querido, saudoso professor Paulo Flor, eu tive o privilégio de fazer um trabalho, uma exegese do capítulo 12 de Apocalipse, né, que tem aquela história que o dragão, a grande serpente, foi expulso da presença de Deus, foi lançado sobre a terra, e 1/3 dos anjos foram lançados sobre a terra, e aí o dragão procura destruir o menino, que é o próprio Jesus, né, tenta destruí-lo, mas ele é resgatado, ele é salvo, e então o dragão passa a lançar a sua fúria sobre a mulher que tinha dado a luz ao menino. Portanto, Jesus, ele vem do próprio povo de Deus, ele nasce do próprio povo de Deus. E a partir do momento em que Jesus é resgatado, ele é impedido que ele seja destruído, né, por ação divina, porque Jesus morre e ressuscita e depois retorna aos céus. O dragão começa a lançar os seus ataques sobre a mulher, que é a igreja, que somos nós, o povo de Deus. E essa mulher, então, foge pelo deserto. E o dragão lança vários ataques e sempre a mulher é defendida de alguma forma, ela é protegida. Na verdade, é a ação de Deus protegendo o seu povo. Desculpa, aqui apareceu uma mensagem no meu computador que eu tive que minimizar. E como o dragão não consegue destruir a mulher, então termina o capítulo 12, o dragão se coloca em pé, à beira do mar, e ele chama, então, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Ou seja, ele chama os seus aliados. Como ele tentou, de todas as formas, pela violência, destruir Jesus e destruir a igreja de Cristo, e não conseguiu, então agora ele, de uma forma sutil, através dos seus aliados, ele está tentando fazer com que o povo de Deus, a igreja de Cristo, se afaste de Cristo, se afaste da verdade, se afaste da fé, se afaste do caminho que Jesus está propondo, né? Então, se nós compararmos Gênesis capítulo 3, 15, com Apocalipse 12, nós vamos entender a real situação que nós estamos. Nós estamos imersos numa situação crítica de ruína, de destruição por causa do pecado, consequência do pecado humano, do nosso próprio pecado, e ainda nós estamos expostos às armadilhas, às tentações, às ciladas de Satanás e às ações dos seus aliados, né? Que às vezes nós sequer conseguimos perceber, elas às vezes são tão sensíveis, né, são tão sorrateiras, que nós sequer conseguimos perceber. Então, nós podemos afirmar a partir disso, irmãos, que a teologia bíblica, a teologia da cruz, nos mostra que nós estamos numa batalha. Nós somos a igreja militante.
E nós estamos constantemente nessa travessia pelo deserto. O deserto simboliza escassez, carência, dificuldades, problemas, né? E ainda nós estamos seguidamente, constantemente, sendo ameaçados, sendo perseguidos, pelos inimigos de Cristo e da sua igreja. Tá? Então, isso é uma coisa que nós precisamos ter muito claro em nossa mente. Nós não podemos esquecer disso. Então, eu queria destacar algumas coisas que a teologia da cruz nos mostra. A primeira coisa, a teologia nos mostra sem rodeios, a teologia da cruz nos mostra sem rodeios o quanto o pecado corrompeu a natureza humana e toda a criação. Tá? Se a gente ler Romanos 8, Paulo tem essa compreensão muito clara do quanto o pecado impactou, toda a criação de Deus e também a nós, seres humanos. Essa compreensão, algumas igrejas, algumas teologias não têm. Elas sempre acham que o ser humano ainda tem alguma capacidade, que ele pode fazer alguma coisa, mas a teologia bíblica da cruz, que foi restaurada na obra da Reforma, ela nos deixa muito clara a realidade nua e crua do ser humano por causa do pecado. É uma situação desastrosa, é uma situação desesperadora, é uma situação que não deixa nenhuma possibilidade do ser humano por si só fazer qualquer coisa em seu próprio benefício para se aproximar de Deus. Um segundo aspecto é que a teologia da cruz nos coloca diante da justiça de Deus, pois ele cumpre o que promete. Veja assim, Deus tinha dito, se você comer do fruto dessa árvore, você certamente vai morrer. E nós vemos outros textos da Bíblia onde ele diz assim, o salário do pecado é a morte. E Deus não ignora essa sua palavra. Como houve o pecado, como houve a queda em pecado, como existe o pecado, a consequência natural é a morte. A justiça de Deus exige isso. Se nós olharmos Gênesis, nós vamos perceber que logo após Deus ter expulsado Adão e Eva do paraíso, ou antes ainda de expulsar, não sei em que momento, Deus mata um animal e faz uma roupa de pele de animais para Adão e Eva. Até ali tinham roupas de folhas de árvores. Então tem derramamento de sangue. Deus mostra que o pecado gera morte, e aí nós temos derramamento de sangue de um animal. E alguns estudiosos da Bíblia procuram dizer, está aqui já a consequência do pecado, a morte. Logo depois nós temos o relato do primeiro assassinato, do primeiro homicídio. Caim mata Abel, aquela situação triste, e a gente vê ali a consequência nua e crua do pecado. Um dos filhos de Adão e Eva mata o outro, mata o seu próprio irmão. Então nós percebemos ali um Deus justo, um Deus que exige que pecado seja satisfeito com morte. Pecado gera morte, alguém precisa morrer para satisfazer a justiça de Deus. E nós vimos isso muito claro, queridos colegas, em Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém decisivamente e dizendo assim, é necessário que o Filho do Homem seja preso, que ele seja julgado, que ele seja morto, que ele ressuscite ao terceiro dia, que ele sofra muitas coisas. Até o Pedro falou assim, não, Senhor, isso não vai acontecer, E Jesus falou, arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você não pensa como Deus pensa, você está pensando como o ser humano pensa. E em outro texto, até está escrito que Jesus diz, foi precisamente para isso que eu vim, para ir à cruz, para ir ao sacrifício. Então a gente percebe que a justiça de Deus exige satisfação pelo pecado, exige pagamento. Deus não faz vista grossa para o pecado, Deus não põe a sujeira debaixo do tapete, Deus não ignora o pecado, Deus odeia o pecado, Deus rejeita o pecado, Deus não aceita o pecado. A gente vê isso em Isaías, quando ele viu a Deus, e ele caiu dizendo, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e vi a Deus. Ou seja, diante da santidade, da pureza, da perfeição de Deus, o pecado não subsiste, o pecador não subsiste. Ele não pode comparecer
diante de Deus, assim como ele é, assim como ele está, por causa da justiça de Deus. Então a teologia da cruz deixa isso muito claro, né, que Deus é justo. Ele é santo e ele diz, santo sereis porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ele é perfeito e ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso a teologia da cruz nos deixa muito claro. E não dá para pegar meia medida, Deus é mais ou menos santo, mais ou menos perfeito, ele exige perfeição mais ou menos, ou santidade mais ou menos. Não, ele exige santidade, ele exige perfeição, assim como ele é santo e assim como ele é perfeito. Isso é claro na teologia da cruz. Outro aspecto muito claro na teologia da cruz é que ela nos mostra a graça e o amor de Deus. Pois Deus, santo e justo, que exige santidade, que exige justiça, que exige perfeição, ele decide não cobrar de mim, nem de você, nem de nenhum ser humano, né, essa justiça, porque ele sabe que o ser humano não consegue realizar, satisfazer a sua justiça plenamente. Então, o que ele decide? Já desde Gênesis 3,15 ele anuncia isso. Ele decide visitar o ser humano, ele decide em Jesus se fazer um de nós, ele decide habitar entre nós, ele decide cumprir a lei em nosso lugar, e ele decide pagar na cruz pelos meus, pelos seus, pelos pecados de toda a humanidade. Então, a teologia da cruz também mostra esse Deus gracioso, esse Deus que decide não punir quem merece, mas decide punir a seu próprio filho. Na cruz, né, Jesus morre, Jesus é rejeitado, desamparado, melhor dizendo, em nosso lugar, em lugar de toda a humanidade. Então, só quem compreende a teologia da cruz, compreende também essa questão da graça de Deus, né, da justiça e da graça de Deus. A teologia da cruz, portanto, queridos irmãos, nos revela um Deus encarnado, um Deus que se faz carne, o Emmanuel, um Deus que decidiu morar conosco e o Deus que decidiu caminhar conosco, né? Como diz João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Essa questão do Deus encarnado, do Deus conosco, isso também é muito importante, né? Também toda a nossa compreensão de Santa Ceia, vem toda a nossa compreensão de missão, né, de caminhada conosco, todo aquele consolo do Salmo 23, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, né? A teologia da cruz nos dá essa compreensão de um Deus que não é alguém que está distante, né, mas de alguém que realmente está conosco. Eu digo mais, que está em nós, porque ele nos dá seu Santo Espírito para habitar em nós. E o próprio Jesus prometeu, dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A teologia da cruz, como eu já disse antes, mas eu quero enfatizar, nos mostra que somos a igreja militante. Militante, irmãos. E que essa igreja, na sua marcha, ela luta contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo, contra a morte, enfim, contra todos os inimigos, e Paulo diz que a nossa luta nem é contra carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades, enfim, contra as forças espirituais do mal. Então, essa realidade, nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer de que nós estamos numa guerra, e numa guerra não se pode facilitar, numa guerra não se pode vacilar. Um vacilo pode significar a derrota. Então, é preciso estarmos cientes disso, e precisamos estar usando as armas que Deus nos deixa, que a gente conhece muito bem, né, que são a palavra e os sacramentos. A teologia da cruz, na teologia da cruz, também Jesus nos diz, irmãos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja, salvação pela graça, Deus conosco, realizando o perdão, realizando a salvação em nosso lugar, nos dando graciosamente essa salvação pela fé, quem crer e for batizado será salvo, mas ele nos convida, irmãos, ele nos convida para um discipulado, né? Se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está dizendo, ó, tem cruz, tem uma cruz. Tem uma cruz que vai acompanhar vocês, né? E essa cruz exige renúncia de algumas coisas, exige negar, abrir mão de outras coisas, né? Quando Paulo diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, embora sendo Deus, não julgou com usurpação ou ser igual a Deus, ele está dizendo, olha, seguir a Jesus significa também abrir mão de algumas coisas, negar outras, né? E parece que às vezes a gente não está muito ciente disso. Parece que às vezes a gente não está muito disposto a esse fato, a esse ato, né? De negar-se a si mesmo, né? Dizer, não é mais, ou como diz Paulo, não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade que prevalece, mas a vontade de Cristo. Não são mais os meus interesses que são determinantes em minha vida, mas os interesses de Cristo. Cristo também, dentro da teologia da cruz, nos diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, a teologia da cruz, ela não nos engana, ela fala que no mundo vocês vão passar por aflições. Vocês vão passar por aflições. A teologia da cruz, ela não tenta abreviar o nosso período de sofrimento, ela não tenta minimizar os nossos sofrimentos. Se nós observarmos os textos de Lutero, nunca nós vamos ver Lutero dizendo assim, olha, esse sofrimento nem é tão grande assim, olha, esse sofrimento vai passar logo. Lutero sempre diz, olha, Deus está com você. E esse é o grande consolo que nós temos, irmãos. E eu percebo nesse tempo de pandemia o quanto essa teologia bíblica luterana, confessional, faz a diferença. Eu tenho me relacionado com os presidentes, inclusive, de outras igrejas, e vejo, assim, eles desnorteados, sem rumo. No dia 1º de abril, nós tivemos uma reunião com os presidentes das igrejas cristãs históricas do Brasil. Eu fiquei impressionado, colegas, com a tristeza deles, com o sentimento de derrota deles, com o sentimento de fracasso. E aí, quando começa a observar a teologia deles, né, que tem muita participação humana, tem muita expectativa no que o ser humano é capaz de fazer, realmente o resultado é esse diante de uma pandemia. A pandemia vem apenas para desnudar, para revelar a real situação do ser humano, porque ela sempre é assim, ela sempre é caótica. Mas a teologia da cruz, irmãos, ela nos dá certeza, né? Essa certeza que Jesus diz, eu venci o mundo, eu estou com vocês. A teologia da cruz também, nela Jesus nos diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como os pombos. A teologia da cruz, queridos irmãos, colegas, ela não nos permite romantizar a realidade humana e a caminhada do povo de Deus aqui neste mundo. É uma fraqueza nossa, uma tentação, romantizar. A história do Natal, a gente faz aquela encenação tão bonita, mas vamos fazer uma análise mais exegese, mais profunda do que viveram Maria, José, todos os personagens ali do Natal. A história de Noé é tão bonita, né? Constrói uma arca e entra com a sua família e é salvo. Mas quando a gente vai fazer uma análise, o que eles sofreram, o que eles viveram, a cruz, né, que eles carregaram durante aqueles 120 anos, é uma coisa extraordinária. A história de Moisés, de Abraão, de Davi, dos apóstolos, né, que às vezes a gente romantiza tanto, mas quando a gente faz uma leitura mais profunda, nós vamos ver a presença da cruz, a presença das aflições, das perseguições, das dificuldades, dos problemas, né? Então, essa é a realidade. Nós precisamos ter ciência dessa realidade. A cruz, ela abre essa cortina, né? E ela, teologia da cruz, melhor dizendo, e ela nos mostra quem nós somos, apesar de sermos cristãos, de termos a presença de Deus, o que nós estamos sujeitos a enfrentar, o que nós estamos sujeitos a sofrer neste mundo, né? Veja, por exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é tão bonito, né? Tão bonito o Sermão do Monte. E se a gente olhar lá os versículos 1 a 11, Jesus fala, bem-aventurados os humildes,
Depois, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que choram. Sabe, Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala de várias coisas que são difíceis para nós, que nos causam dor, né? Especialmente os versículos finais, né? Ele diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, não aqui na terra, nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Percebe, colega? Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele termina esse bloco do sermão dizendo, bem-aventurados quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentirem a respeito de vocês, quando disserem todo o mal contra vocês, por serem meus seguidores. Porque no céu vocês vão receber um galardão, mas aqui no mundo vocês vão passar por aflições. Querido colega, querido irmão, nós somos pastores da Igreja de Cristo, e esse ministério precisa ser desenvolvido sob a cruz. Esse ministério que Jesus nos confiou, que é o ministério da reconciliação, né? Como diz o apóstolo Paulo, ele não é um ministério que pode ser vivido na glória, na prosperidade, na libertação, seja qualquer outro ramo da teologia, mas ele precisa ser vivido dentro do espírito da teologia da cruz. E os apóstolos, irmãos, eles falam muito sobre isso, e eles testemunham muito isso. Basta a gente olhar para os apóstolos, que só o João, né, só o apóstolo João morreu de morte natural, morreu de velho, né? Mas como foi o final da sua vida? Como foi a sua trajetória aqui neste mundo? Nós sabemos, pelo próprio Apocalipse que ele escreveu, né, que o final da sua vida ele esteve exilado lá num determinado período, não sei quanto tempo foi, mas ele esteve na ilha de Patmos, e lá ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então o apóstolo Paulo, queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi alguém que compreendeu muito profundamente a teologia da cruz, né? E ele, ao escrever, né, em Efésios 3:1, ele diz, por essa causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, né? Então ele mesmo se intitula, ele mesmo se autodenomina o prisioneiro por causa de Cristo Jesus, por causa do Evangelho, né? Em Filipenses 1:21-24, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Então percebe como Paulo compreendia a teologia da cruz, e como ele sabia, então, a partir, né, dessa compreensão da teologia da cruz, estabelecer prioridades. Paulo era um cidadão totalmente desapegado às coisas deste mundo. Ele abriu mão da cidadania romana, ele abriu mão do direito de casar, de constituir família, ele abriu mão do direito de possuir bens materiais e decidiu, então, né, dedicar a sua vida, né, aquilo que ele considerava que era mais necessário, né, proclamar o Evangelho, proclamar a boa nova da salvação. Então vocês percebem, queridos colegas, que a teologia da cruz, ela nos ajuda a entender, assim, o valor das coisas. Ela nos ajuda a estabelecer prioridades em nossa vida. Ela nos ajuda a compreender o que de fato tem valor, o que é importante e o que tem menos valor, o que é menos importante em nossa vida. Tanto que Paulo, em Colossenses 3, versículos 2-4, ele diz assim, ó, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória.
Então, veja, aqui Paulo tem aquela ideia, né, do batismo, né, em Colossenses ele tem aquela simbologia de que no batismo nós somos sepultados com Cristo, nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo, e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo agora ela não é mais assim apegada às coisas deste mundo, mas é uma vida que está conectada, que está sintonizada com as coisas lá do alto, com as coisas que são eternas, com as coisas que são de Deus. E essa compreensão, a teologia da prosperidade, a teologia da glória, a teologia, outras teologias não nos dão, teologia da libertação. É a teologia da cruz que deu essa compreensão para Paulo. E a teologia da cruz que dá essa compreensão para nós também. Olha o que Paulo diz em Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja, como eu disse, essa teologia da cruz nos dá a compreensão exata da situação caótica, desastrosa, difícil que nós vivemos aqui neste mundo. Mas ela deu a Paulo essa capacidade de fazer uma leitura, né, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do porvir. Ou seja, a teologia da cruz nos faz ver as coisas aqui no plano horizontal, né, na perspectiva do vertical, na perspectiva do além, na perspectiva do céu, na perspectiva da eternidade. Romanos 5:1-5, Paulo diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Agora escuta bem. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, veja, a teologia da cruz nos leva a compreender que os sofrimentos, eles têm um propósito pedagógico, né? Deus tem um propósito didático com eles, para o nosso bem, né? Para nos fazer mais perseverantes, para fazermos mais esperançosos, enfim, para nos firmar na fé em Jesus Cristo. O texto que eu não vou ler, mas eu quero deixar como desafio para vocês, é 2 Coríntios 11, 23-33. Esse texto, o apóstolo Paulo, assim, ele parece que ele abre o diário dele e conta o que aconteceu com ele na sua trajetória ministerial. Por exemplo, ele diz, em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chibatadas. Ele sabia até quantas vezes ele apanhou e quantas chibatadas ele levou nessas vezes, né? Então, ele faz um relato, assim, muito detalhado. 2 Coríntios 11, 23-33. Onde o apóstolo Paulo mostra, assim, realmente, que o ministério dele foi desenvolvido, foi realizado sob a cruz, né? Sob a cruz, né? Onde ele estava disposto, né, a enfrentar essas realidades, essas dificuldades, na certeza de que Deus estava com ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz em 2 Timóteo 1:6-8, escrevendo para o Timóteo. Eu acho que essa palavra é muito significativa para nós. Ele diz, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário. Agora escuta essa, querido colega. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha que coisa impressionante, como Paulo tinha a compreensão que o ministério traz sofrimentos.
O ministério traz sofrimento. Então, Paulo se apresenta como encarcerado e fala assim, ó, não tenha vergonha, querido Timóteo, de mim, né, por ser um encarcerado. Também não seja covarde, mas participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Querido colega pastor, o ministério, na verdade, é um convite de Deus para a gente participar dos sofrimentos de Paulo e de todos os nossos pais, né? Nesta honrosa e gloriosa missão, né? Que é ser pastor. Aquilo que Paulo diz em outro texto, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Né? Mas o excelente não é no sentido, assim, do ponto de vista humano, né? De conforto, de benefícios, de coisas que a gente vai usufruir aqui neste mundo. A excelência está no fato de poder, nesta caminhada sob a cruz de Cristo, poder oferecer o melhor para as pessoas, que são os meios da graça, o batismo, a palavra e a santa ceia, para que elas sejam conduzidas por Deus pela fé para a vida eterna. Nós sabemos, irmãos, do fim do apóstolo Paulo, né? Ele foi decapitado, né? Pelo fato de ser um cidadão romano, ele foi poupado, então, da morte por crucificação, mas ele foi decapitado, né? E assim termina a trajetória dele aqui neste mundo, e ele recebe a coroa da vida eterna. Então, Paulo é alguém que não apenas fala da teologia da cruz, com muita propriedade, evidentemente inspirado pelo Espírito Santo, mas Paulo vive a teologia da cruz. E ele é um exemplo, é uma referência para nós, né, na nossa reflexão, na nossa caminhada cristã e na nossa caminhada enquanto pastores. Eu queria compartilhar algumas coisas do apóstolo Pedro também. O apóstolo Pedro compreende muito, muito bem também a teologia da cruz. E um texto que eu gosto demais, irmãos, e que eu me apego muito, e que eu quero recomendar para você, colega, quando você tiver com algum problema, com alguma dificuldade, olha para 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9. Eu vou fazer a leitura. Aqui o texto que eu tenho é a Almeida Revista Atualizada, diz assim, ó: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja que Pedro estava escrevendo para cristãos forasteiros da dispersão, cristãos que estavam sendo perseguidos. E como é que ele anima esses cristãos? Não dizendo, olha, vai passar logo esse sofrimento, essas dificuldades logo serão superadas, serão suplantadas, não. Ele fala assim, ó: Deus em Cristo Jesus regenerou vocês, fez vocês nascer de novo. Deus tem uma herança preparada para vocês nos céus. Enquanto vocês estão aqui no mundo, vocês são guardados pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder de Deus, vocês são guardados. As coisas que Deus permite que aconteçam com vocês, é porque Ele quer fazer com que a fé de vocês brilhe mais. Ele compara a fé dos cristãos com o ouro, que passa pelo fogo, então ele brilha. E por que Ele quer que a fé brilhe? Para a revelação de Jesus Cristo, para o testemunho, para que Jesus seja testemunhado ao mundo. E no versículo 9, ele coloca o objetivo de Deus com tudo isso: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Percebe, irmãos, a teologia da cruz, né? O ensino da teologia da cruz.
que não minimiza o sofrimento, que não suaviza a situação. Ela mostra a situação nua e crua, mas mostra que Deus em Cristo Jesus nos dá uma viva esperança. Pelo que Deus tem preparado para nós nos céus, pelo fato de Deus com seu poder estar conosco, e pelo fato de Deus permitir somente aquilo que é para o nosso bem, aquilo que visa a nossa salvação. Em 1 Pedro 4, 12 a 16, ele também fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provarmos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Agora escuta bem, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E aí um conselho: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então, veja, a gente começa a perceber em Pedro, assim, uma diferenciação da origem do sofrimento. Fala, se você sofrer porque você está sendo fiel a Deus, se alegre, porque Deus é glorificado. Se alegre por você ser um coparticipante do sofrimento de Cristo. Agora, se você sofre porque você é um ladrão, porque você é um assassino, porque você peca, porque você está errando deliberadamente, então, esse sofrimento não glorifica a Deus. E tem um outro texto, irmãos, 1 Pedro 2, 18 a 25, quando Pedro fala da relação do cristão com seu Senhor, com o seu patrão, que não fala nada sobre ministério, mas acho que nos ensina muito. Ele diz assim, sejam tementes e obedientes, não somente aos patrões que são fiéis, que são cordatos, mas também aos perversos. Porque se vocês sofrem por uma questão de consciência diante de Deus, isso é agradável a Deus. Mas se vocês sofrem por fazer o mal, que proveito há nisso? Então, querido colega, eu queria dar uma dica bem prática para você, e que eu uso muito na minha vida. Os sofrimentos, eles vêm todos os dias. Diariamente a gente sofre. E a dica é assim, pergunte para você mesmo, por que eu estou sofrendo? Se você está sofrendo porque você é um pastor fiel, dedicado, e existe dentro da sua congregação e paróquia ou fora pessoas que lhe perseguem por causa disso, alegre-se. Glorifique a Deus pelo privilégio de você ser um coparticipante do sofrimento de Cristo. Transforma esse sentimento ruim em alegria, em prazer, em satisfação, em regozijo. Alegre-se, é o que Pedro diz aqui, se você sofre por isso, alegre-se, exulte por você ser um coparticipante do sofrimento de Cristo. E para de sofrer. Não fique aí se queixando para a família, porque isso só vai prejudicar a família. Não fique se queixando para o colega. Porque eu tenho um desafeto. Eu tenho um desafeto dentro da minha congregação, eu tenho um desafeto dentro da minha paróquia. Irmãos, a teologia da cruz nem nos dá o direito de ter desafeto. Porque a teologia da cruz nos mostra um Deus que nos visita quando nós éramos seus inimigos. A teologia da cruz nos mostra um Deus que vai ao encontro do inimigo. Então, a teologia da cruz não me dá, assim, a prerrogativa, o direito de ter inimigo, de ter um desafeto. A teologia da cruz vai me levar ao encontro dessa pessoa. E se ela for grosseira comigo, se ela for dura comigo, se ela for ingrata comigo, eu vou sofrer por isso, eu vou entrar numa depressão, eu vou entrar numa fossa por isso. Não. A teologia da cruz não me dá esse direito. A teologia da cruz diz, se alegra, regozije-se, glorifique a Deus por você ser um coparticipante do sofrimento de Cristo. Isso Pedro falou divinamente inspirado. E veja, Pedro não apenas falou isso, Pedro viveu isso.
Pedro foi preso, possivelmente lá pelo ano 65, 66 da era cristã, e ele foi julgado e condenado à morte, e segundo a tradição cristã, né, nós sabemos disso, por crucificação. E ele não se sentiu digno de ser crucificado como seu mestre, e segundo a tradição, ele então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E morreu feliz, regozijando por poder ser um coparticipante do sofrimento de Cristo. Isso Pedro deixa muito claro na sua carta. Então, querido colega, eu vejo tanto o pastor assim, lamuriando, falando mal da sua congregação, falando mal do colega, falando mal de pessoas, se queixando, se vitimizando, né, porque eu faço tudo certo, eu levanto cedo, eu trabalho o dia inteiro, eu prego, eu capricho no sermão. Glória a Deus que você faz isso, mas não entenda essa reação negativa, esse sofrimento como algo negativo, como algo ruim, porque a teologia da cruz não te dá o direito de fazer isso. A teologia da cruz não me dá o direito de fazer isso. A teologia da cruz me diz assim, ó, se você sofre por você ser fiel a Cristo, regozije-se, alegre, exalte ao Senhor, porque você tem o privilégio de ser coparticipante do sofrimento de Cristo. Mas, às vezes, irmãos, eu sofro muito por isso, pelos meus erros, né? Pelas minhas decisões erradas, pelas minhas atitudes precipitadas. E aí tem um remédio, irmãos, que a teologia da cruz também nos coloca com muita clareza. É o perdão. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós temos tantas palavras, tantos versículos claros, incisivos, diretos sobre o perdão. Com tanta segurança, a palavra de Deus nos diz, olha, se você confessar o seu pecado, você é perdoado. E aí, irmãos, se o sofrimento vem por causa dos nossos erros, para que sofrer? Para que a gente vai sofrer inutilmente? Vamos confessar os nossos pecados para Deus, para a esposa, para os filhos, para o colega, para o irmão da igreja, para a irmã da igreja, para quem não é da igreja, se for preciso, se nós pecarmos contra alguém, vamos confessar, vamos pedir perdão. E aí eu quero fazer um outro parênteses, irmãos. Eu vejo dentro da igreja uma dificuldade tão grande, mas tão grande de perdoar e de ser perdoado, de pedir e de oferecer o perdão, que às vezes eu tenho a impressão que algumas congregações mais parecem uma cooperativa, mais parece uma associação do que igreja. Tivemos numa reunião um tempo atrás e eu falei de perdão, o pessoal ficou escandalizado. O pessoal ficou horrorizado quando eu falei que poderiam ou deveriam perdoar o seu pastor. E eu disse então, ó, fecha a igreja, muda a placa aí, tira a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, põe qualquer outra placa, porque a igreja essencialmente oferece um produto extraordinário, que é o perdão que Jesus conquistou na cruz, e o perdão que é dado no batismo, na palavra e na Santa Ceia, no ofício das chaves, né? Só que às vezes, irmãos, nós mesmos, nós pastores, carregamos tantas mágoas, carregamos tantos desgostos, tantos sentimentos ruins, que isso chega até a tirar o brilho, né, dos nossos olhos, tira o sorriso dos nossos lábios, tira a empolgação no ministério pastoral. Então, meus irmãos, observe bem isso, né? Observe essas duas coisas. Se você sofre por você estar fazendo bem, não chore, não reclame, não se queixe. A teologia da cruz nos diz assim, ó, se alegra por você ser um coparticipante do sofrimento de Cristo. Agora, se você sofre porque você errou, porque nós somos humanos, nós erramos, peça perdão, receba o perdão e para de sofrer. Então, não há necessidade de nós termos uma postura de sofrimento, quase aquela postura masoquista, né? A Bíblia, né, através da teologia da cruz, ela não nos incentiva a sermos masoquistas, ela não nos incentiva a buscar o sofrimento, a ir ao encontro do sofrimento. Não, ela nos incentiva a perceber a nossa realidade, a caminhar com Cristo
e estar dispostos a sofrer junto com Cristo, mas tendo a certeza de que Jesus está conosco e de que Jesus nos levará finalmente para a vida eterna. Tá? Então, irmãos, estou indo para o finalmente aqui, já compreendendo a teologia da cruz, nós vamos entender o que Paulo disse em 2 Coríntios, o que Deus disse para Paulo em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Aí nós entendemos também as palavras de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas palavras, irmãos, elas não se encaixam na teologia da glória, na teologia da prosperidade, em qualquer outra teologia. Elas só se encaixam assim como uma luva dentro da teologia da cruz, quando nós temos essa compreensão da teologia da cruz. Sabemos que todas as coisas, mas absolutamente todas, irmãos, até a Covid-19, até a doença da nossa mãe, do nosso pai, o falecimento do meu pai, que ocorreu em 2017, o acidente, todas as coisas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? E nós vamos compreender também, bem profundamente, essas palavras de Paulo em 1 Timóteo 3,1. Fiel é a palavra, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Porque nós vamos entender que essa caminhada com Jesus é uma caminhada que, se nós fizéssemos sozinhos, ela iria para o inferno. Ela fatalmente desembocaria no inferno. Porque desde a queda em pecado, nós já nascemos condenados. Mas Deus nos visitou. E Deus, que é justo, que é gracioso, que é amoroso, é um Deus muito claro, muito transparente, muito leal, muito honesto conosco. Ele diz: aqui no mundo você vai sofrer, meu amigo, mas eu vou com você. Confia que eu vou cuidar de você. Não prometo minimizar o sofrimento, não prometo tirar o peso da cruz, mas eu prometo estar com você. Confia em mim, eu vou dar a vida eterna para você. Todos vocês, irmãos, certamente, ou a grande maioria, pregou nesse final de semana sobre o texto do Evangelho, João 15, 1 a 8. Eu tive o privilégio de ouvir a pregação do pastor Horst. Né? João 15, 1 a 8 fala da videira, né? Jesus, eu sou a videira, vós sois os ramos, o meu pai é o viticultor. Quem conhece um pouquinho da videira sabe como é que é o processo da poda. E no versículo 2, Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. E essa limpeza que Deus faz, essa poda, irmãos, ela no primeiro momento, ela é muito forte. Eu vi o meu pai podando o parreiral, e olha, o cara que sabe podar uma parreira, ele corta fundo, cara, ele faz uma limpa, ele tira praticamente toda aqueles ramos que tem na parreira. E num primeiro momento parece uma agressão tão forte, e aquela parreira chora. Né? Eu lembro que quando o pai podava as parreiras, no dia seguinte a gente ia olhar o chão, o chão estava úmido, de tanto que aquelas parreiras cortadas choravam, né? Derramava aquela seiva, aquele líquido, nem sei como é que se chama aquele líquido. Mas, alguns dias depois, brotavam aqueles ramos, cheios de vida, e carregavam muita uva. Conheci um senhor em Minas que tinha pena de podar. A plantação de uva dele tomou conta do quintal, porque ele só podava algumas pontinhas assim. Não produz uva. Porque faltou a limpeza, faltou a poda, produz apenas ramas, folhas, e não produz uvas. Então, olha, quando Jesus diz, né, ele limpa vocês para que deem mais fruto, é exatamente as provações, as dificuldades que ele permite, né, para que a gente produza mais fruto. E o principal fruto qual é? Qual é o principal fruto? A vida eterna.
a vida eterna que ele quer nos dar pela fé em Cristo Jesus. E a vida eterna que ele quer compartilhar com outras pessoas, por meio de nós, que ele quer levar para as outras pessoas por meio de nós, do nosso testemunho, da nossa pregação, ou seja, do nosso ministério. Então, irmãos, nesse tempo de pandemia, eu acho que é um tempo muito, muito, muito apropriado da gente refletir um pouco mais profundamente o que é a teologia da cruz. E o que é viver o ministério, né, dentro dessa teologia da cruz. E por mais que num primeiro momento essa teologia mostra-se a nossa realidade, sem rodeios, né, e que nos assusta um pouco, mas quando nós a compreendemos na sua totalidade, ela é extremamente consoladora. Ela é extremamente, assim, um bálsamo para o nosso coração. E eu observo muito hoje, irmãos, até na relação com os presidentes das outras igrejas, eu percebi o quanto, eu não querendo me gabar, nada disso, o quanto eu pude participar da reunião com uma outra postura, uma postura otimista, com uma postura de convicção, e propor ações, né? Porque essa teologia, a teologia da cruz, nos dá essa convicção. E ela nos dá a convicção de que nós podemos ser felizes e que nós podemos ter esperança em todos os momentos, inclusive no momento da morte. Na minha caminhada cristã, eu tenho observado muitas pessoas que morrem. Sempre fui pastor de congregações grandes, acompanhei muitas pessoas no leito de morte. E agora aqui na diretoria nacional tenho acompanhado muitos pastores, inclusive, né, nesses momentos finais, no momento de morte. E a gente percebe como a teologia da cruz faz toda a diferença. Porque nem a morte nos ameaça, nem a morte nos assusta. A morte passa a ser apenas uma passagem, né, para uma vida plena e perfeita com Deus nos céus. E, inclusive, essa passagem é acompanhada pelo próprio Jesus, que diz que Ele estará conosco em todos os momentos, inclusive neste momento difícil. Eu tenho depois, para terminar, eu quero fazer uma leitura rápida do Salmo 37, alguns versículos, mas agora eu já falei demais, vocês estão cansados aí. Eu abro a palavra para vocês, para algum acréscimo, algum questionamento, alguma pergunta. Eu devolvo a palavra então para o pastor Joel, por gentileza, para ele coordenar esse momento. Por favor, pastor Joel. Muito bem, obrigado, presidente. Conforme anunciado no início, nós temos ali aquele espaço para levantar a mão, para fazer a pergunta, para participar. Quem gostaria de comentar, fazer pergunta, enfim. Ninguém, hein? Cri. Lá, o pastor Erivelton Regiane vai fazer a defesa da camisa do Flamengo dele. Como ninguém perguntou, eu vou só provocar uma reflexão aí e perguntar ao presidente sobre o seguinte. A gente tem, de certa forma, acredito que como pastores, uma dificuldade maior do que os outros de expor os nossos sentimentos quando estamos em crise, né? Alguns têm mais a facilidade, talvez até exagerem nessa exposição, né? Porque estão em público. Mas, enfim, a gente procura ser mais contido, né? E sendo mais contido, também a gente, às vezes, quer passar uma imagem de fortaleza, né? Porque a gente quer ser refúgio para as outras pessoas. E aí, quando eu entendi a maneira como o senhor colocou, a questão de parar de sofrer no sentido de não ficar alimentando uma postura de retroalimentar o sofrimento, né? Mas de exultar em Cristo, de buscar a força nas promessas de Cristo, de sentir-se coparticipante do sofrimento de Cristo em uma série de situações. Mas às vezes me preocupa a maneira como muitos pastores se forçam a sofrer sozinhos. E se a gente ainda não tem na IELB uma estrutura adequada, talvez, para acolher esses pastores que estão sofrendo. E se eu enfrento depressão, eu vou buscar ajuda psicológica, né? E às vezes psiquiátrica, ou como qualquer outro transtorno que um pastor também possa experimentar, porque é ser humano, né? Por causa de situações da vida. Isso não faz de mim alguém mais fraco na fé, a gente sabe disso, e também aconselho os nossos congregados nesse sentido.
Mas enquanto IELB, que tipo de estrutura a gente poderia montar, alimentar, fortalecer para acolher pastores que estão se sentindo em sofrimento nessas situações? Eu conheci aqui em Natal um pastor que trabalha especialmente com várias igrejas evangélicas aí, nisso que eles chamam de um ministério de aconselhamento a outros pastores, né? Enfim, com terapia para pastores. O pastor Nivaldo citou aqui o MML, né? Ele funciona também, eu acho que como uma das estratégias. Mas eu digo estratégia pontual, sabe, pastor, de acolher aquele pastor que está em crise no momento da crise, não apenas de fazer o preventivo. Acredito que o MML é preventivo, né? Mas o terapêutico emergencial, sabe? Há um tempo atrás nós tomamos uma iniciativa junto com o pastor Otávio, né? Otávio Schlender, que ele trabalha muito com terapia de casal, né? E ele fez contato comigo, assim, voluntariamente, bem no início da pandemia, acho que era abril de 2020, né? E nós pensamos em formar um grupo de profissionais da IELB que fizessem pelo menos aquele primeiro passo, né, do acolhimento de quem tivesse, dos pastores e suas famílias, ou outros luteranos, de ouvi-los, porque às vezes não dá para fazer todo um acompanhamento pela distância, né, se bem que hoje existe essa possibilidade de fazer algum trabalho online, né? E a gente escreveu para todos eles, mas assim, infelizmente, o pastor Otávio também insistiu, mas não tivemos uma resposta no sentido assim deles se colocarem à disposição, né? Então hoje, se tu disser assim, o que a IELB tem, não temos nada, né? A não ser assim de poder dizer assim, ó, procura fulano de tal, procura fulano de tal. Então a gente tem indicado para algumas pessoas, alguns profissionais, pastores ou não, que tem capacitação em psicologia, psicoterapia, e outros saberes aí nesse campo, né? Mas eu acredito que a gente precisa evoluir muito nesse quesito, né? A gente precisa de alguma forma ir ao encontro das necessidades das pessoas nesse sentido. Mas por outro lado, eu também tenho dito bastante assim, não esperem muito da igreja, né? Tentem evitar que algumas situações de sofrimento ocorram, né? E se não conseguem evitar, busquem apoio profissional, né? Busquem ajuda na cidade, busquem ajuda onde vocês estão, né? Mas eu ainda estou convicto, pastor Erivelto, que muito sofrimento, assim, a gente lida com isso 7 dias por semana, né? E a gente ocupa a agenda da gente praticamente toda em tentar resolver dificuldades, problemas. E aí a gente percebe que muitos deles poderiam ter sido evitados. Muitos deles poderiam ter sido evitados se tivesse tido um pouco mais de compreensão lá no início, né? Se tivesse tido um pouquinho mais de boa vontade de ouvir, se tivesse tido um pouquinho mais de boa vontade de perdoar, de pedir perdão, porque as coisas elas vão acumulando, né? E muitas vezes, quando estoura, é o resultado de uma série de pequenas coisas que poderiam ter sido tratadas diferentes, né? Então, por isso eu insisto muito assim nessa questão da compreensão da teologia da cruz, porque ela é consoladora e ela acaba sendo uma válvula de escape tremenda, assim, para a gente realmente relaxar nos braços de Deus. E até naquilo que o mundo considera uma derrota, né, que é uma injúria, uma perseguição, alguma coisa, a gente não sofra e que a gente desenvolva, então, a capacidade de se alegrar com isso, né, de exultar, né, como diz o apóstolo Pedro, exultai, né, naquilo que Deus em Cristo Jesus nos oferece. Eu acredito também, pastor Erivelto, e eu percebo isso até entre nós, aqui no centro administrativo da IELB, quando nós nos reunimos, nós falamos muito sobre igreja, só que daí acaba sendo um papo estressante, né? Nós falamos muito da igreja no aspecto administrativo, né? Porque o distrito, a congregação, a paróquia, a diretoria nacional, o conselho diretor, departamento e tal. Então ele acaba sendo um papo bom, mas estressante, porque envolve sempre dificuldades, problemas, desafios, né?
E a gente dedica muito pouco tempo para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar do amor de Deus, para falar da presença de Deus em nossa vida, para falar das ações graciosas, misericordiosas de Deus em nossa vida. Se nós desenvolvermos esse hábito, né, enquanto colegas, né, vamos nos reunir, vamos falar de Deus. Na família mesmo, a gente fala pouco, a gente faz aquele momento devocional e tal, mas fora isso a gente fala pouco, né? Se esse ensino bíblico, né, da teologia da cruz estivesse mais presente em nossa vida, uma série de dificuldades poderiam ser tratadas lá na sua origem, ou a gente poderia dar um viés, um enfoque, uma ótica diferente, né? Uma destinação diferente, né? E com certeza ia evitar muito sofrimento, e iria proporcionar muita alegria. Não que eu estou dizendo com isso que a igreja não deva oferecer esse serviço, né? Mas eu acho que muita coisa a gente poderia evitar. Veja bem, irmãos, eu na minha caminhada cristã, que eu já estou indo para 12 anos aqui no centro administrativo, eu não encontrei até hoje 5 pastores, eu lembro de 3. Eu lembro de 3 pastores que disseram assim, olha, eu estou sucedendo um pastor que fez um excelente trabalho. O pastor que me antecedeu, ele fez um trabalho extraordinário. A maioria de nós diz assim, o meu colega que teve antes de mim fez um trabalho ruim, peguei a paróquia arrasada, peguei uma situação difícil, não encontro as anotações, não encontro as informações necessárias. Isso para mim denuncia alguma coisa. É um desejo que a gente tem, uma tendência de se fazer de vítima, né, de a gente se vitimizar. Né. Parece que sempre a gente tem que mostrar que a gente está sofrendo, que a gente está numa situação difícil. A gente sofre quando a gente olha a paróquia do colega vizinho, a gente sofre quando a gente olha o distrito vizinho, né? E é um sofrimento desnecessário. É um sofrimento que não tem necessidade de existir, né? Se tem problemas, a teologia da cruz nos mostra que os problemas são desafios, são oportunidades, né? E se Deus os permite, é porque Deus tem um propósito bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, eu acredito sim que existem situações que pessoas adoecem e pessoas precisam de um tratamento específico para a sua enfermidade. Agora, existe uma gama muito grande de sofrimento entre nós, que é um sofrimento desnecessário. É o sofrimento que nós temos, que nós curtimos, que nós vemos por causa da nossa postura. Aquela postura de vítima, né? Aquela postura de sempre achar que a gente sofre mais que os outros, né? E de nos ligarmos, nos focarmos muito, né? De nos concentrarmos muito nessas coisas, não com a visão divina, com a visão bíblica, mas com aquela visão puramente humana e que às vezes é derrotista, né? E que até gosta do sofrimento. O ser humano até gosta, né? De dizer o quanto ele sofre. Ai, quanto eu sofro, né? E aí isso vira uma bola de neve, né? E a pessoa vai adoecendo junto com a sua família, porque ela potencializa essas coisas ruins, né? Ela percebe só essas coisas ruins, e isso judia, isso machuca, né? Então eu tenho essa compreensão. E eu falo assim, da minha experiência, eu sou um cidadão que tive depressão, e que tenho que cuidar porque quem já teve depressão, ele pode cair a qualquer momento, mas eu aprendi a ter uma postura diante dos problemas, que eu acabo potencializando eles para me dar mais força, para me dar mais esperança, para me dar mais alegria, e não para me derrotar, né? Então isso eu testemunho para vocês que isso funciona. Ok, mas vamos trabalhar, pastor Joel, no sentido da gente poder oferecer apoio psicológico, psiquiátrico, enfim, apoio profissional para as pessoas que precisam. Acho que isso é uma preocupação que a igreja precisa ter, sim. Certo. O pastor Geraldo, mencionaram aí o MML. O MML, ele tem aí a questão da prevenção, mas ele também tem um momento curativo ali, né? Tem um momento também para isso. A gente pode, de repente, ampliar o programa
e termos, de repente, um pastor ali que possa trabalhar nesse sentido que o pastor Erivelto perguntou, né? Ou que o presidente comentou aqui agora. Há a possibilidade de ampliar. O que falta é haver uma adesão maior dos nossos pastores ao programa. E também a gente não pode criar um estigma que o MML é para resolver problemas de pastores, né? O MML é um apoio pastoral, é uma formação pastoral, ministerial e também de liderança, que é para incentivar o pastor a procurar assim, um envolvimento de forma intencional na missão, no seu próprio ministério e também com a liderança da congregação. Então, ele tem a questão de prevenção, de cura, mas também a gente não pode colocar... Houve um momento em que falou assim, o pastor está com problema no casamento, vai para o MML. Isso não é assim, né? Então, a gente não pode criar esse estigma para o programa, mas a gente pode melhorar o programa e também fazer com que o programa consiga atender essas necessidades da igreja, desde que haja uma adesão maior das congregações e pastores neste programa. Agora, o próximo a perguntar é o pastor Christian. Pastor Christian, por favor. Bom dia, pastor Geraldo, toda a diretoria da UELB, os colegas, pastores. Acho que agradeço aí pela reflexão sobre a teologia da cruz, que realmente ela é, digamos assim, libertadora, no bom sentido da palavra. E uma das coisas que a gente vive no nosso tempo, até 2 semanas atrás eu falei sobre o Salmo 4, né? Davi fala sobre angústia. E realmente, se a gente olhar para a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, para a cosmologia bíblica, cosmovisão bíblica, né? O que a gente observa como regra? É problema, é guerra, é fome, é miséria, é peste, é problema, é divisão, é reino contra reino, é problema na igreja. Quer dizer, praticamente a temática bíblica é problema, é dificuldade. Só que a nossa geração, aí teria que avaliar a partir de quando, né? Começou a ouvir uma mensagem de diferentes formas, né? Na literatura, na escola, nos programas de TV, etc., nas músicas. E aqui a gente está para ser feliz, né? Nosso grande objetivo é ser feliz. Eu quero ser feliz, né? E a gente acaba acreditando nisso, né? Não que a gente vai trabalhar para ser infeliz, né? Não é esse o ponto. Mas olhando para a Escritura, para os nossos antepassados, a gente vê que vida, seja eu cristão, ou mesmo se eu não for cristão, eu vou ter muitas lutas, muitas batalhas, muitas dificuldades. Então, eu acho que a gente tem uma expectativa exagerada e irreal em relação à nossa existência aqui neste mundo. E aí a nossa teologia, né, como nós aprendemos também no primeiro artigo do Credo, né, o que Deus nos dá tem mérito ou dignidade de nossa parte. Então, o comum realmente é a dificuldade, é a luta, é a batalha, é o sofrimento, mas a gente percebe daí que a gente não merece nada. Deus vai acrescentando, Deus vai concedendo coisas boas dentro da igreja, na família, no trabalho. E aí a gente tem que ficar ligado, né, para essas coisas boas que Deus nos concede. Nós não merecemos nada. Aí Deus vai acrescentando, Deus vai dando. Opa, então, olha, eu nem esperava isso. Deus fez com que isso acontecesse. Então, eu acho que é uma das grandes dificuldades a partir, eu acho, da minha geração, das novas gerações, que é um exagero de expectativa em relação à relação um com o outro, relação patrão-empregado, esposo e esposa, pastor e igreja, entre meus irmãos, né? E a gente está sendo cada vez mais seletivo, né? Evitando até conviver com as pessoas, porque, né, inclusive, eu mencionei, né, nessa questão do Salmo 4, da angústia e tal, né? Hoje até tem uma mensagem dizendo assim, que filho é problema. Filho é problema. Eu não vou ter problema. Eu quero ter problema, não vou ter filho.
Aí você não quer ter problema e você acaba, às vezes, arrumando mais problema pela falta dos problemas naturais da vida, né? Então, realmente, acho que a teologia da cruz, ela é libertadora, que coloca o ser humano no seu lugar, né, e Deus no seu devido lugar. Basicamente, foi essa a grande ênfase, né, de Lutero. E assim nós reconhecemos que Deus é gracioso, está cuidando da gente, né? No mundo, como diz o apóstolo Paulo, que nós temos um tabernáculo, gemendo, angustiados, uma nova criação. Então, agradeço ao pastor Geraldo, Deus abençoe aí o pastor, certamente como cuidador de muitos pastores, também a toda a diretoria, e também um grande abraço a todos os colegas, e que Deus sempre esteja nos sustentando na nossa luta como pregadores do Evangelho. Obrigado, pastor Christian. Eu digo amém. Muito obrigado. Certo. Pastor Davi Schmidt. Fala, pastor Davi. Tá. Estamos lhe vendo e ouvindo, pastor. Ok, certo. Presidente, eu concordo e discordo. Mas, assim, eu vou exprimir meu pensamento aqui. Tem vezes, se alguém chega para você, eu estou com sede, o que você vai dar para a pessoa? Algo para beber. Não adianta eu dar uma tesoura para a pessoa. Não vai resolver o problema dela, né? Assim, também, nós pregamos o evangelho. Aí nós vamos, de noite, entregar comida para moradores de rua. Nós vamos entregar bíblias para as pessoas? Não, nós vamos entregar comida para as pessoas. Às vezes nós temos que olhar melhor e não deixar isso entrar na nossa teologia também, porque às vezes a gente precisa dar o remédio certo para a demanda certa, não é mesmo? Então, se a pessoa está com problema se a pessoa precisa de perdão, ela precisa receber o perdão. Se a pessoa está com uma desavença, ela precisa de reconciliação. Se a pessoa está com depressão, ela precisa do quê? Do remédio certo. Não adianta você... Não é uma questão de versículos bíblicos, de repente. Não é uma questão de... Né? E às vezes se diz assim, mas você não tem fé. Eu ouvi algumas vezes isso, né? Mas tu não tem fé? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Inclusive, na minha fé, pergunto para Deus, por quê? Por que eu estou nessa sensação? Porque você tem... Não adianta o conhecimento bíblico e da teologia, enfim, se você não tem vontade de levantar da cama de manhã. Né? Então você precisa do remédio para isso. Você precisa do acompanhamento psicológico. De repente é uma questão orgânica, você precisa de um remédio. Está faltando, às vezes, quem sabe, uma substância no seu cérebro. Isso também pode estar acontecendo. Enfim, né? Então, às vezes, assim, a gente tem que cuidar para não misturar as coisas. Uma coisa um tipo de tratamento para uma determinada coisa, outro tipo de tratamento para outra coisa. Né? Isso que eu gostaria de dizer. Acho que isso nós precisamos ter bem claro. Porque às vezes são questões de ordem espiritual e às vezes não. Às vezes são questões de ordem física, certo? E tem uma outra coisa também, a gente dizer assim, eu fiz tal coisa, eu fiz isso e tal, e fiquei curado, tudo bem. Sim, mas o que eu mais tenho aprendido no tratamento psicológico é que, de repente, que funcione para uma pessoa não vai funcionar para outra. Né? Que bom, funcionou para você, legal, que bom que você conseguiu superar dessa forma. Mas cada pessoa precisa encontrar a sua forma de superar a sua depressão e outras coisas, né? E a maioria das vezes, eu já disse aqui, escrevi, isso não aparece, as pessoas não veem. Porque a gente faz as lives, eu estava fazendo live de louvor em casa há muito tempo, durante todo o tempo que eu tive com depressão. Eu estou lá tocando violão, cantando, sorrindo. Desligou a câmera. Eu estou... Nem vou usar a palavra, né? Mas eu estou no buraco de novo, entendeu? E ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Sabe, de ter dias de você ficar sentado no sofá, olhando para a parede o dia inteiro. E eu dormi sentado no sofá. E acordei e continuei ali. Deu quase 24 horas.
sem vontade de fazer nada, entendeu? Então, e aí, é uma questão espiritual? Acho que não, né? Não faltava fé, não faltava fé. Eu estava praticamente o tempo todo falando com Deus. Então, eu acho que que a gente tem que cada vez mais amadurecer isso na nossa igreja, de saber que são coisas, às vezes são coisas espirituais que precisam de tratamento espiritual, e outras vezes são coisas orgânicas que precisam de um tratamento médico, né? E eu só gostaria de compartilhar isso, porque para mim, assim, e não tem problema nenhum a gente dizer, não encontrei na igreja a solução. É porque não era ali não era isso que eu estava precisando. Eu estava precisando de um psicólogo, de uma psicóloga que me ajudou. Me ajudou. Eu já ganhei alta faz pouco mais de um mês, né? E que nem o pastor Geraldo falou, a gente tem que cuidar sempre de novo, tem que agora ficar de sobreaviso, porque pode cair de novo, né? Pode voltar de novo, tem que sempre ficar olhando. Então, isso que eu gostaria de manifestar, que cada vez mais eu tenho sido convencido de que são ordens diferentes as coisas, e nem tudo são questões que você vai resolver espiritualmente. Algumas coisas você precisa de médico. Médico dos médicos, Jesus, muitas vezes, e outras vezes Jesus vai te dar as outras ferramentas para você buscar soluções também. A gente tem que ter isso bem certo. Não é questão de falta de fé, não tem problema nenhum, eu estou bem tranquilo em relação a isso. Porque eu vivi isso, e eu posso falar de experiência do que eu vivi. Não foi uma questão espiritual, né? Então, sempre separar aí. Obrigado. Pastor Davi, concordo plenamente com você, né? Existem situações específicas que precisam ser tratadas de forma específica, mas eu acho que a gente pode ter um ponto de partida, assim, como é que eu vou dizer, um ponto de, um princípio de ver todas as coisas que pode nos ajudar muito, né? Você pode, inclusive, ir na psicóloga, no psiquiatra, né, com esse pressuposto da teologia da cruz, ou alguém vai com outro pressuposto, né? Então, ele vai fazer a diferença até da expectativa da gente em relação a cada situação, né? É isso que eu estou procurando mostrar, tá, pastor Davi? Eu posso ter um colega muito chato no meu distrito, na minha paróquia, na minha região, e eu posso encarar toda essa realidade apenas de um ponto de vista humano, e partir para um embate, e como eu já fiz alguma vez e me arrependi depois, né? Ou eu posso analisar essa situação do ponto de vista da teologia da cruz, né? E eu posso, então, olhar para ele com outros óculos, com uma outra ótica, e eu posso ir ao encontro dele com uma outra perspectiva, tá, pastor Davi? O que eu estou tentando dizer é isso, não que a gente que a gente vai desprezar ou menosprezar todas as ferramentas, os recursos que Deus, né, através da ciência, através das pessoas, nos disponibiliza, né? Mas o que eu estou procurando mostrar, assim, que o ponto de partida, né, a ótica como a gente encara todas as coisas vai poder ser determinante para a gente se relacionar com todas elas. Mas, presidente, só ainda mais uma coisa. Mas às vezes não é uma questão que eu não tenho conflito com ninguém. Eu não cometi um pecado, alguma coisa. Não é nada dessa ordem. Às vezes não tem nenhuma explicação. Eu não tenho uma explicação por quê. Simplesmente fiquei assim, né? Não tem explicação, né? A gente, fazendo o diagnóstico, a psicóloga disse que eu tenho um senso crítico muito forte sobre mim, que eu não aceito, eu sou muito perfeccionista, né? Somente as coisas de música e pregação, enfim, de estar em público. E isso foi tão forte em cima de mim que eu mesmo me coloquei para baixo, a ponto de não é só mais procurar falhas e tentar ser melhor e ser perfeccionista, de repente chegou num ponto que nada que eu fazia prestava. Eu cheguei a ponto de sentir assim, cara, as pessoas não aguentam mais me ver. Eu sentia que eu era um estorvo na vida das pessoas, que eu causava incômodo, certo? Que eles olhavam, tem que ouvir esse gordo falar de novo, que saco, sabe? Bem assim, é isso que eu sentia, que as pessoas não queriam mais me ver, entendeu? Então eu não sei como é que eu cheguei nisso. A gente acha que foi isso, foi um processo de excesso de zelo e crítica sobre si mesmo, que de repente me colocou num ponto que eu não conseguia sentir confiança para nada mais.
Então, assim, se não fosse minha esposa dizer, vai procurar um psicólogo, vai procurar alguma coisa que não está bem, eu não tinha iniciativa para isso. Sabe? Eu nem estava entendendo direito que eu estava ruim. Então, de novo, cada caso é um caso. Isso que eu acho que é importante. Nós precisamos, claro, não estou dizendo todas as possibilidades, né? E buscar ajuda em sei lá, reiki, entendeu? Horóscopo, outras coisas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando coisas médicas, né? Ou, às vezes, é uma questão de teologia, às vezes é uma questão de enfermidade, enfim. Só isso que eu quis dizer. E, às vezes, você nem sabe que está enfermo, e, às vezes, você... É o caso das pessoas, talvez, morrerem sem saber que estavam doentes. Ok, não, concordo plenamente, né? Mas, veja bem, até essa postura, né, que, de repente, nos leva a uma situação de enfermidade, né, se a gente conseguir, de alguma forma, colocar isso na cruz de Cristo, até o nosso perfeccionismo, isso vai nos ajudar. Não que eu esteja com isso desmerecendo o tratamento médico, né? Mas eu penso assim que essa compreensão da teologia da cruz nos ajuda em muitas situações. Até para buscar auxílio profissional com uma perspectiva, às vezes, um pouco mais otimista, né? Porque às vezes não é fácil, dependendo do contexto. Mas eu te compreendo perfeitamente, pastor Davi. Ok, mais alguém, irmãos? Pastor Joel? Nós vamos fazer assim, ó, o último inscrito ali é o pastor Demétrios, e vamos encerrar as inscrições, então, e agora é o pastor argentino Arnett. Fala, pastor argentino. Não, acho que houve um problema, ele não pediu a palavra. Desculpa. Ok, então, pastor Egon Greisen. Bom dia, colegas. É uma alegria estar aqui com vocês. Grisa. Duas observações iniciais, assim. Presidente, muito obrigado por trazer da sua experiência ministerial. Eu acho que é importante para nós. Eu acho que quando a gente se encontra e conversa presencialmente com os colegas, é tão bom quando os colegas assim trazem da sua experiência, da sua vivência ministerial. Eu acho que acaba sendo uma fonte de ânimo, né, porque eu costumo dizer para minha família assim que para entender um pastor só outro pastor. Uma vez eu tentei conversar alguma coisa com meu pai, assim, ele já começou a falar de outras, ele não compreende as dificuldades do ministério que são relativas ao ministério. Então, dizer como é bom a gente ter momentos assim, e também dizer assim, pastor Davi, muito obrigado também por trazer da tua vivência, né, do que você tem passou, porque assim, cara, tu sabe que tu não tá sozinho, né? Que tem muitos colegas aí que passam por situações assim, muitas vezes não têm a oportunidade de falar e de conversar. Eu acho que também é importante para nós termos essa rede de apoio, de poder conversar com os colegas que compreendem um pouco o que a gente passa. E nesse sentido de rede de apoio, o pastor falou no sentido de teologia da cruz no ministério. Eu acho que a gente precisa trazer essa teologia da cruz para dentro da nossa casa, para nossa família, porque muitas vezes o pastor ele está ali e tal, né, estudou, se preparou para o ministério, e a gente vê, às vezes, diversas situações em que a família não está preparada para enfrentar as dificuldades, para olhar para aquilo com um olhar ministerial, né, de entender que a dificuldade vai passar, de que as coisas estão se encaminhando, estão se resolvendo, que Deus está trilhando um caminho para nós como igreja, né, e nessa visão de que é muito maior do que aquilo que a gente está vendo ali, de repente a gente nem entende o que está acontecendo, a história que está se passando, de repente a raiz é muito mais antiga, muito mais profunda, e Deus está usando muitas vezes o pastor, o ministério, para sanar aquilo, a gente acaba não compreendendo essas questões. Então, algo que a gente tem muito, muito forte, assim, que a gente aprendeu justamente quando passamos por dificuldades, é lembrar daquele oratio, tentatio, meditatio, né,
A tentação, ela faz parte, mas nós não podemos nunca deixar de lado o devocional. O devocional com a família, o fortalecer a família para que ela também tenha forças para caminhar junto com o ministério. Né? Porque não adianta o pastor estar firme se a família sofre. E o diabo é malandro, o diabo ataca onde dói mais. Então, ter esse cuidado, assim, com as crianças, com a esposa, com, né, a família mais próxima, de realmente conscientizar dessa teologia da cruz e continuar apontando para Cristo, começando assim dentro da nossa casa, né? Eu acho que isso é vital para nós. Isso aí, pastor Grisa. Plenamente, de acordo. Mais alguém, pastor Demetrio? Pastor Joel? O pastor Jaider pediu a palavra ali, por isso que eu levantei a mão aqui para lembrar que o pastor Jaider pediu a palavra. Eu queria fazer um comentário aqui em cima, acho que o pastor lá de Juí fez um comentário ali. Nós estamos levando aqui para o sofrimento, as angústias, as questões psicológicas, espirituais, as questões físicas. E ele lembrou ali que a fala da teologia da cruz está mais voltada para o sofrer por ser cristão. Acho que é nesse sentido que o pastor Geraldo estava falando aí, sofrer por causa da fé cristã, e a gente compreender que as dores e os sofrimentos que este mundo e a situação de pecado que nós vivemos, a condição de pecado que somos, nós vivemos a nossa fé e estarmos disponíveis e dispostos, na verdade, né, a sofrer pela fé. É o sofrimento que a fé traz, e não especificamente as dores físicas e psicológicas ali. Sobre a questão do MML, que alguns falaram ali, a gente teve bonitos testemunhos ali de participantes do MML, obrigado àqueles que participaram do MML, deram um bom testemunho do MML. Eu lembro que em 2018, a Beverly, acho que é Beverly o nome dela, uma doutora lá dos Estados Unidos, veio falar sobre a fadiga do trabalho, a síndrome de Burnout, e ela falou sobre a fadiga do trabalho, foi muito pertinente a fala dela, eu acredito que é o que nós estamos exemplificando aqui nas nossas dificuldades ministeriais, foi o que a Beverly falou conosco na nossa reunião do MML em 2018, né? Então, a gente poderia falar nesse sentido aí. O que o Davi falou ali da questão da depressão dele, eu passei por um processo de depressão ultimamente, eu ainda estou medicado e fazendo psicoterapia, e a gente tem que cuidar bastante com isso mesmo. Eu tive dificuldades com relação a isso aí, porque eu estava numa situação que eu não conseguia vir para o trabalho, eu não sabia para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, eu estava numa situação bem delicada. E eu fui visitar um colega pastor, fui fazer uma visita para um colega pastor que estava em situação de depressão. Quando eu vi o caso dele, quando eu ouvi o outro colega pastor dele falando dele, eu vi ele, os colegas de trabalho, e, enfim, quem eu tive que conversar lá sobre a situação dele, e eu me vi nele, tá? E eu voltei para Porto Alegre, e na semana seguinte eu procurei um psiquiatra, procurei psicólogo, e fui me medicar, porque eu estava tentando resolver as coisas sozinho, com a minha família, ou buscando um colega pastor para me ajudar, para me aconselhar, buscando familiares, amigos para aconselhamento, e não estava resolvendo, não estava dando certo, eu precisava de ajuda médica, e de ajuda psicológica. E aí, então, eu passei mais de um ano aí fazendo tratamento psiquiátrico e continuo na psicoterapia, e muitas vezes a gente busca ajuda ou em nós mesmos, ou a gente procura ajuda no local errado, né? A gente procura colega pastor, procura amigo para aconselhamento, e eu precisava era de remédio, de psicólogo e psiquiatra, de psicoterapia. E foi vendo um colega sofrendo a depressão dele e a fadiga de trabalho que ele estava vivenciando, que eu pude, então, acordar e buscar ajuda. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma separação, uma distinção, a gente tem que saber qual é a ajuda que a gente tem que procurar. E não é muito fácil passar por isso, viu, Davi? Eu sei do que você está falando, eu me solidarizo com você, que eu ainda estou no processo de recuperação desse momento aí, e a gente precisa sempre buscar essa ajuda aí. Pastor Jaider. Bom dia.
Joel, bom dia, Geraldo, bom dia aos colegas que estão aí conosco nesse momento também, né? Eu acredito que acabou se encaminhando para esse assunto da questão da depressão, mas não só pela situação do pastor Davi, né? Mas o próprio Geraldo, Joel, também falou sobre situações que vocês estão vivendo, e eu vejo que dentro das congregações, e assim, o ano passado eu tive muito problema com pessoas que estavam deprimidas, pessoas que, inclusive, estavam pensando em suicídio, né? E a gente vê que eu me senti fragilizado em atender essas pessoas, no sentido de você traz alguma coisa da palavra de Deus, mas muitas vezes as pessoas precisam também de um psicólogo, precisam de medicações, né? Porque a depressão é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina, né? Um dos pastores mais consagrados que eu conheci, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele, foi o pastor Osmar Schneider, que a maioria de vocês conhece, né? E uma pessoa, assim, que fantástica, mas entrou em depressão, assim como o pastor Davi, do nada, né? Acabou acontecendo isso com ele. E aí nessa conversa que a gente está tendo, que eu estou ouvindo, os colegas falarem também, o pastor Geraldo comentou, talvez a IELB poderia nos ajudar no sentido de falar mais sobre esse assunto, falar mais sobre a questão de problemas psicológicos, da questão do suicídio e de tantos outros temas que a gente inibe em falar, talvez nós, como pastores, não temos aí condições totais de falar sobre isso, precisaria de alguém especializado, e eu sei que dentro da igreja nós temos essas pessoas. Temos pessoas capacitadas, pastores que são formados, né, pastores que têm esse entendimento, esse conhecimento, e que poderiam, então, estar trazendo lives como essa que nós estamos fazendo agora, direcionado pela própria diretoria da IELB, com esses assuntos, para que a gente possa ter condições até de identificar quando é que nós precisamos procurar ajuda médica e quando é que nós precisamos encaminhar os nossos colegas também, os nossos membros também, para procurar ajuda médica, porque, de fato, nós não somos superpoderosos, aí vamos nos cobrar tanto quanto o pastor Davi disse que se cobrava, e vamos chegar num ponto que a gente mesmo vai entrar em depressão também, até por não conseguir ajudar o outro da maneira que a gente gostaria de ajudar. Eu me senti muitas vezes impotente diante de situações que se apresentaram ali. E aí a minha sugestão é essa, né, que de repente a igreja traga alguma coisa nesse sentido, de fazer mais lives que tratam desse assunto para a gente poder entender até que ponto a gente pode ir e quando a gente deve procurar ajuda médica ou encaminhar nossos membros para ajuda médica. Uma outra sugestão que eu teria nós temos psicólogos dentro da igreja, de repente, se a gente conseguisse também com essas, que a igreja pagasse isso, ou sei lá como poderia ser feito, a gente sempre quer tudo de graça, né? Esse é o grande problema. Então, a igreja pudesse arrumar uma estrutura para que pastores em depressão pudessem ser consultados com esses pastores que de fato têm esse preparo, que muitas vezes o pessoal está comentando, né? Às vezes você vai para um psicólogo que não é cristão, que vai te dar um encaminhamento aí não muito legal e tal, enfim, a gente não tem muita certeza disso, mas e com certeza ajuda, mas um psicólogo cristão seria melhor. Essa é a minha contribuição aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Jaider, pela sugestão. Muito bem. Pastor Demetrios. Bom dia a todos os colegas, pastor Geraldo, pastor Joel. Nesses meus 26 anos de ministério e mais alguns no seminário, uma das coisas que eu observo às vezes com tristeza e procuro trabalhar um pouco diferente é aquela velha visão do Fuchs e do Montanha. Vejo com tristeza, muitas vezes, quando algum colega está passando por algum problema ou dificuldade, uma atitude negativa ou até mesmo condenatória por parte de outros colegas. Está fazendo tudo errado.
Acho isso muito triste. E aí, dentro da fala que o pastor Davi disse antes, né, são coisas que poderiam ser trabalhados, determinados problemas, com o remédio certo. Nós somos um sínodo, mas às vezes andamos sozinhos, né? Alguns, às vezes, estão bem e não olham para o lado. Eu sei que muito disso também passa pela questão da confiança, como o pastor Nivaldo disse antes, num dos comentários. Mas quando, às vezes, existe essa atitude de diminuir o outro, fica difícil você buscar confiança ou conquistar confiança em alguém que diminui. Penso que nós hoje temos uma trindade maldita: a depressão, o estresse e a síndrome do pânico. São os 3 grandes problemas que a gente vê nessa área do emocional, né? Infelizmente, muita gente ainda pensa que depressão é frescura ou que é falta de fé. E não é. Acho que talvez se a gente tentasse olhar um pouquinho mais para o nosso colega, especialmente nesse tempo de pandemia, né, onde está todo mundo, né, com a corda no pescoço ou até acima dela, eu acho que alguns problemas talvez já poderiam ser trabalhados sem, digamos assim, um tratamento mais especializado. E algo que eu tenho procurado fazer muito, não sei se por conta da minha característica como pessoa, muitas coisas às vezes me deixam buzina, fulo da vida, mas procuro assim não deixar o sol se pôr com a minha ira. Procuro trabalhar aquilo para poder dormir bem, ou tentar dormir bem pelo menos. Acho que uma palavra de ordem hoje é resiliência, né? A capacidade de melhor se adaptar a toda essa situação, a todo esse contexto que nós temos vivido, e de forma muito particular, nós pastores, nós líderes, que muitas vezes somos olhados como aquelas pessoas que não erram, que não tem problema, né, que não pode ter uma dificuldade ou uma depressão, né? A gente tem, acho que talvez uma carga maior para isso. E, sem sombra de dúvida, é a teologia da cruz, é a graça de Deus, é o perdão que nós precisamos buscar sempre dentro da nossa própria casa, trabalhar isso em família, como o pastor Egon colocou, porque o suporte da família é fundamental. Acho que para muitos de nós, se não fosse a família, a gente não estaria aqui hoje, nessa live, né? Então, assim, acho que são algumas possibilidades, algumas frentes, mas, acima de tudo, um olhar mais amoroso para o lado. Olhar o colega, tentar compreendê-lo. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu acho que o desafio está aí, né? A resiliência e um olhar mais amoroso. Agradeço pela oportunidade. Obrigado, pastor Demetrios. Muito bem. Quando eu morava em Palmas, pessoal, o reitor da universidade lá, o pastor Adriano Chiarani, o Ventania, ele é um atleta profissional, né? Ele corre ultramaratona, corridas de longa distância, tudo. Ele me incentivou, eu estava muito acima do peso, me incentivou a fazer corridas. Então, lá em Palmas, eu comecei a correr. Lá eu emagreci 30 quilos. Depois, quando eu vim aqui para Porto Alegre, eu acabei abandonando a minha corrida e engordei novamente. Engordei os 30 quilos novamente. No ano passado, quando eu comecei meu processo de terapia aí com psiquiatra e psicólogo, eu voltei a fazer as minhas corridas
e agora eu já consegui novamente emagrecer 25 quilos. E esses 25 quilos é por causa de uma reeducação alimentar que eu fiz e também por causa das corridas. E ultimamente eu tenho intensificado os meus treinos e tenho corrido mais, né? E isso tem feito muito bem, me dá uma disposição, melhorou muito a minha saúde, melhorou muito a minha vida. Então fica aí uma dica de quem passou por dificuldades desse efeito sanfona e da questão também de emagrecer, engordar e passar por um momento depressivo, a questão da atividade física. A atividade física é muito importante, então para a gente se cuidar aí também, fazer uma atividade física e uma reeducação alimentar é muito bom, ajuda muito isso. Tá? A gente teve excelentes comentários aí, pena que o nosso tempo já chegou ao final, então agradeço a participação de todos aí que fizeram os seus comentários. Ali o pastor Lauro lembrou, tem um grupo de WhatsApp ali dos pastores corredores da IELB, acho que tem um grupo também de quem faz ciclismo, né? O pastor Jarbas, eu sei que faz ciclismo, e tem outros quantos aí que faz aí corrida. É bom participar desses grupos de incentivo e de apoio um ao outro. O pastor Bruno, que está aqui também, faz a corrida, né, que participa lá do grupo. É muito importante esses grupos de apoio, assim, vale a pena a gente participar, tá? Quem quiser depois participar do grupo de pastores corredores, fala com o pastor Alistair, que ele que é o chefe lá do grupo. Pastor presidente, quer fazer a sua consideração final para a gente encerrar? Sim. Só uma recomendação, pastor João, depois se conversa em particular com o pastor Erivelton Regiani, que, assim, não sei se tu percebeu, mas ele deu um sorriso que ele está duvidando que você perdeu 25 quilos, tá? Mas isso você resolve depois, tá? Alguma coisa aí que você precisa esclarecer para o nosso colega Erivelton Regiani. O pastor Geraldo é testemunha aqui das minhas atividades e como eu emagreci, o pastor Geraldo pode falar por mim. Isso aí. Irmãos, para terminar, me deem 5 minutinhos, por gentileza. Eu quero ler um parágrafo aqui do livro Obras Selecionadas de Lutero, número 11. Esse parágrafo foi citado pelo pastor Horst no sermão dele, no domingo, falando sobre aquela figura da videira, de João capítulo 15, né? Olha o que Lutero diz na página 223, volume 11 das Obras Selecionadas de Lutero. Trata-se de um quadro, essa figura da videira, né? Muito consolador e uma excelente e linda prosopopeia, na qual ele não apresenta uma árvore inútil e infrutífera, porque às vezes a gente se sente inútil e infrutífero, especialmente quando vem a depressão, esses problemas todos, né? Mas a simpática videira, embora não seja um deleite para os olhos, ela produz muito fruto e o mais delicioso e doce dos sucos. Ele interpreta todo o sofrimento que ele, quanto os discípulos sofrerão, como nada mais do que o trabalho diligente e o cuidado que um vinhateiro dedica à sua videira e aos seus ramos, para que ela cresça e produza em profusão. Ele, Cristo, nos quer ensinar que devemos encarar a tribulação e o sofrimento dos cristãos bem diferentemente do que parecem ser diante do mundo, ou seja, que nada acontece sem o conselho e a vontade de Deus, e que a tribulação e o sofrimento não são um sinal da ira e do castigo de Deus, mas da graça e do amor paterno, devendo servir para o nosso bem-estar. Isso é que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, que a gente pode encarar todos esses problemas, inclusive a depressão, né, apenas do ponto de vista humano, e aí tudo vira uma tragédia, ou a gente pode encarar do ponto de vista de Deus, né? Como Lutero fez. E Lutero sofreu muito, você sabe que ele ficou um tempo num castelo preso lá, né? Lutero sofreu muita perseguição. Mas o que eu estou querendo mostrar é que a partir da teologia da cruz, nós podemos encarar todas as coisas com uma postura que não é, na verdade, a postura humana, mas é a postura que Deus, né, que está conosco, pode nos dar. Para terminar, pastor Joel, eu quero ler aqui o Salmo 37, só 11 versículos, bem rapidinho. Agora eu estou com a nova tradução na linguagem de hoje.
Salmo 37, a gente lembra muito como pastores o versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quem de nós já não utilizou isso 1 milhão de vezes para fortalecer, animar pessoas? Mas eu quero deixar o desafio para vocês, uma hora leiam o Salmo 37 inteiro, são 40 versículos, é um salmo grande, um salmo de Davi, e é um salmo onde Davi nos mostra como ele se relacionava com as pessoas que lhe queriam fazer mal, ou com as situações que lhe faziam mal. E esse é o nosso grande desafio enquanto pastores, né? Administrar esse dia a dia, quando nós vemos pessoas ferindo a nós mesmos, ferindo a nossa família, ou quando nós vemos situações, contextos em que nós estamos até trazendo problemas. Por favor, Salmo 37, eu vou ler 1 a 11, ele diz assim, não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Colegas, situações difíceis passam. O velho e querido pai que faleceu em janeiro de 2018, ele dizia assim, filhos, os momentos bons passam, mas os ruins passam também. Se a gente começar a encarar os problemas dessa forma, não como problemas que são eternos, né, que são perpétuos, mas problemas são coisas momentâneas, algumas podem durar mais tempo, mas eles passam. E Davi está dizendo assim, ó, não foca nos problemas, tenta usar uma outra estratégia. Versículo 3, confia em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim habite com toda a segurança na terra prometida. Olha o conselho prático no versículo 4, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Muitas vezes a nossa felicidade depende do sucesso do nosso trabalho, do sucesso da nossa filha, do nosso filho, às vezes até depende do sucesso do clube, do time que a gente torce, né? A gente acaba buscando coisas muito frágeis para servirem de parâmetros, né? O Joel está dando risada porque o Santos tem dado muito sofrimento para ele ultimamente, né? Não, tô brincando, pastor Joel. Mas assim, ó, que a sua felicidade esteja no Senhor. A teologia da cruz, ela nos mostra claramente que Deus é conosco, Deus se encarnou em Cristo Jesus e Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos dá perdão, nos dá salvação, nos dá vida eterna. Davi, no Salmo 13, quando ele estava no fundo da depressão, ele faz assim, leia depois o Salmo 13, ele pergunta, Senhor, até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre, ele faz umas 5 ou 6 perguntas, aí ele diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração no teu salvamento. Não estou dizendo com isso que não precisa buscar tratamento, tá, gente? Mas o que Davi faz? Ele diz, vou buscar alegria na graça de Deus, na salvação que Deus me dá em Cristo Jesus. Quando nós buscamos felicidade em coisas humanas, seguidamente nos decepcionamos. Mas no Senhor nós nunca vamos nos decepcionar. Versículo 5, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Muitas vezes nós somos frustrados, infelizes, porque nós queríamos ser mais reconhecidos, nos sentimos injustiçados, né? Nos sentimos, às vezes, trairados por colegas, por amigos, por pessoas que nós amamos. E ele diz assim, ó, confia em Deus. E quem está falando é um rei, que seguidamente devia sofrer trairagens e dificuldades. Confia no Senhor, Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da tua causa brilhe como o sol do meio-dia. Agora, olha, conselhos práticos, pastores, versículo 7, não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Outro conselho, não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Quantas e quantas vezes a gente cai na bobeira, né, de ficar irritado, ficar enfatizando aquilo, ficar remoendo aquilo, e conta essa situação para um e conta para o outro. E o salmista Davi diz, olha, isso vai ser pior para você. Versículo 9, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. O 10, dentro de pouco tempo os maus desaparecerão, você poderá procurá-los, porém não os encontrará.
mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz. Então, esse, irmãos, é o nosso grande desafio, né, de nós realmente nos escondermos debaixo da cruz de Cristo, junto com Cristo, né, porque ele caminha conosco, e procurarmos entender a vida, procurarmos entender os episódios que acontecem no dia a dia, dessa ótica de Deus, né, como Lutero diz que Deus tem um bom propósito com tudo. É lógico que isso vai trazer sofrimento, mas a gente vai ter mais força, ou talvez uma maneira diferente de encarar tudo isso, uma maneira diferente de tratar isso, ou de acolher isso na nossa vida, ou de assimilar determinadas coisas, né? Se necessário buscar auxílio profissional, vamos buscar, né? A gente não está dizendo aqui que a fé vai resolver todos os problemas, mas a gente está procurando mostrar aqui que na teologia da cruz, nós podemos ter um estilo de vida que nos faz olhar para frente, que nos faz olhar para além do cemitério, que nos faz olhar para a eternidade, mesmo em meio às dificuldades, como os cristãos lá que Pedro escreveu, os cristãos da Ásia Menor, sendo perseguidos, sendo massacrados, não tendo seus direitos assegurados, e Pedro fala da herança que está preparada, e ensina eles a administrar tudo sob o poder de Deus, e vendo em tudo uma manifestação de Deus que queria fortalecer eles e aperfeiçoar eles, para que a fé deles brilhasse mais e o nome de Jesus fosse ainda mais testemunhado. A minha oração, irmãos, é que nós tenhamos essa compreensão como legítimos herdeiros da reforma, e que nós possamos mostrar isso, não apenas na nossa pregação, mas também no nosso estilo de vida, no nosso jeito de ser e viver. Obrigado pela atenção de vocês, é uma alegria muito grande ver vocês, a gente sabe que todos nós caminhamos sob a cruz, e poder compartilhar e dialogar um pouquinho sobre esse tema. Um abraço, Deus abençoe a todos, obrigado, pastor Joel, pela oportunidade. Muito bem, obrigado, presidente, pela sua palavra aqui conosco, foi muito oportuna.